E assim seja, amém, viu? E amém. Eu quero tudo isso, viu? Que não demora muito, não. É, o Ó, tempo, é o o tempo só o Daniel entende. esse negócio de tempo é com o Daniel. É, o tempo é com o Daniel. Mas se depender né, de cumprir os compromissos que a gente foi acumulando, a gente vai indo por aqui. Eu brinco que a gente ainda vai capinar muito tempo. Mas tudo passa, tudo passa. Então vamos lá. Aí tem o. A gente terminou aqui a parte da identificação da besta, né? Apocalíptica. E temos aí o roteiro de luz e de amor na sequência. Aqui ele vai, chama de novo o propósito, né, que a gente tem que ter. Primeiro ele deu uma volta ali, colocando as explicações sobre os apontamentos bíblicos, e agora ele volta para a questão primordial, né, que é o propósito. A gente ouve muito falar no propósito, né? Qual que é o propósito? O propósito é o evangelho, é a aplicação do evangelho, é isso que nós temos que fazer. Não é colocar a, a gente no pódio, né? Nós não queremos ir para pódio, nós não queremos ser alguém vencedor, porque isso foi feito em Roma, né? Que foi a vaidade, o orgulho, né? Isso aconteceu com Roma. A gente vai ver agora na sequência aqui, de novo, falando sobre o mesmo problema, que Roma era para ser capital do planeta, né? Vamos dizer assim, capital do mundo, em bondade, em exemplo. É uma referência, tinha que ser uma referência. Jesus queria uma referência. E no plantio era para Roma ser essa referência. Mas pela vaidade do homem, né? Pelo orgulho, se colocou bem no pódio. Aqueles que se colocaram no primeiro lugar achavam-se no direito, né, de abusar, de exagerar-se, né? Então, o roteiro de luz é um chamamento de Emmanuel ao nosso propósito. É tão curtinho aqui, mas tem tanta verdade que coloca para nós, de certa forma, todos nós temos esse evangelho para subir uma montanha, né? Fala nessa montanha aqui de elevação, da sabedoria dos céus. Então, da luz do amor e dos céus. Então, todos nós estamos buscando essa luz. Então, o Evangelho é esse propósito nosso, de fazer a gente subir essa montanha para chegar lá no alto do conhecimento superior, da elevação. Mas para subir, tem que ter muito amor, não pode ter orgulho nem vaidade, tem que saber usar as coisas que nos são deixadas. Não é fugir do mundo material, não é isso, é trabalhar no mundo material. Porque às vezes a gente pensa, condena muito as coisas materiais, que isso não é bom. Não, é bom para nós usarmos sim, como um laboratório de melhoria, de elevação. Então, Instrumento de aprendizado, né, Danilo? é As, instrumento. as pessoas ficam fugindo né, as pessoas que querem, tem algumas pessoas que tentam sair, né, de onde pode cair em tentações e fazer coisa errada. Tá tudo errado, porque tem que passar por isso, porque só assim a gente se fortalece. Tem que fazer escolhas, né? Se a gente não É, fizer escolha, não tem mérito, né? Então, assim, se for para ficar fugindo, cadê o teu mérito de enfrentar e de dizer não para aquilo que tem que ser não? E mesmo muito dolorido, dizer sim para aquilo que precisa dizer sim.
para que a gente cresça. Então, É porque assim, a gente o às vezes. homem está no mundo, né? Tá aquela mensagem do Evangelho, o homem no mundo. Então você está integrado. Claro que você vai procurar a sua elevação maior possível de desprendimento, né? Das coisas, mas sempre utilizando as coisas que você está encarnado, né? Encarnou exatamente para usar esse meio, o caminho, né? Da, do exercício. Vamos dizer que nós estamos na academia fazendo exercício moral, espiritual, né? Só que a academia não é nossa. A gente quer que a academia seja nossa, né? Que é a escola. A escola é para todos e não tem papel passado nessa escola. A gente usa só, somos usuários, né? Do meio. Então, quem lê esse roteiro aí, roteiro de luz e de amor, depois continua lendo Evolução do Cristianismo Onde de é? Eu Emmanuel. entrei atrasado. Bom dia, desculpa. Oi, Leila, bom dia. Bom dia. Depois Qual da que é o livro? identificação da besta apocalíptica, o roteiro de luz e de amor. Achou? Não, não sei. Não. Deixa eu ver aqui. É o capítulo que a gente está usando é da edificação cristã, né? Que é o 14, capítulo 14. Já está concluindo ele Ah, tá. Eu hoje. estou no 15 já, tá certo. Vamos ver. O roteiro de luz e amor. Tá, eu já me localizei aqui. Vamos ler. Ah, para eu ler? O Está com a roteiro de voz, luz. Hã? está com a voz ligada. Então tá bom, vamos lá. O roteiro de luz e de amor. Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem ascender as luminosas montanhas de sabedoria dos céus. Pronto, né? Só até aí. Então, até aqui para a gente encerrar esse capítulo, né? Então a gente já começou a comentar ele aí. O que vocês acharam? É um ponto aqui importante, né? Que nos séculos isso vem sendo avivado, né? E reacendido por nós, porque é como uma súmula, né? Falou aí, uma súmula que está ali e a gente olha a súmula e reacende todos aqueles princípios. É um verbo usado no tempo certo, né, para nós. Então, o Evangelho é uma súmula, é uma anotação, vamos dizer assim, para que a gente use na escalada da montanha. Então, nós podemos desprezar esse roteiro, né, que é o roteiro de luz e de amor, Ô, que é o Evangelho. Daniel, eu acho interessante no João, é isso, é porque ele te traz toda a coisa que é complicada, é aquilo que a gente passa, né? Aí depois ele fala, mas tem um roteiro, né? É, Tem um roteiro que é o roteiro de luz, é o roteiro iluminado, né? E a gente tem sempre isso, né? Só você. É interessante você estar sempre trazendo, né? Os evangelistas. E o João é muito iluminado, né? Porque o João está muito ligado com a questão mesmo do espírito, né? Então, você pode trazer para a tua vida e prestar atenção, né? E para você seguir, né? Com equilíbrio e entendendo melhor o que Deus, né? O que o Cristo trouxe para a gente. tudo que está à nossa volta
você tem que ver uma importância nisso. Às vezes você quer eliminar experiências, relações, mas isso são tudo motivações para a gente aplicar o evangelho, né? Quando você vai, não é ser um fanático, né? Porque tem aquele fanático, né? E até o camarada que é muito chato, aquele que tudo que você fala, ele debate e manda pedra, pedra naqueles que estão indo para a vida mais profana, por exemplo. Então, você não pode ser também um cobrador de atitudes. Você pode viver no mundo e ter a sua atitude, mas cobrar a atitude dos outros, você não tem que cobrar, não. Você andar por aí tentando mudar as pessoas para seguir Jesus, por exemplo. Você não pode fazer isso. Você tem que dar exemplo, você tem que ser o exemplo e fazer sua escalada, sem ser um chato no evangelho também, porque você pode estar incomodando as pessoas, né? E a gente tem que respeitar a individualidade. Nessas relações, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Então, claro que você, no momento certo, pode contribuir, pode dar seu parecer, quando solicitado, ou na oportunidade que tiver, pode falar. Posso estar no meu trabalho e estar montando um posicionamento de elevação. Eu não preciso estar fazendo completamente erros humanos no meu trabalho. Se eu sou um advogado, por exemplo, eu posso seguir os recursos que tem, mas para beneficiar as pessoas de modo certo e não de modo errado. Então, sem fazer falcatrua, né, por exemplo. Então, no meu trabalho, por exemplo, eu posso sugerir ideias que elevam o ser, que elevam a pessoa, que veja a qualidade de vida para todos, né? Que veja as condições para todos e não para um. Então, essa é a aplicação do Evangelho, né? Querer o bem para todos naquele trabalho que eu faço. Agora, eu vou montar estratégia dentro do meu trabalho que denigre, que prejudica. Porque isso é que dá dinheiro. Isso é que dá dinheiro, eu tenho que fazer isso, porque. Então, você tem que fazer escolhas. Você tem que agir do lado certo, né? Para não ter conflitos consigo mesmo. Claro, no mundo dos negócios, né, você tem, infelizmente é assim o capitalismo, é no ganho, o capital, o indivíduo vai ter que fazer os seus negócios e tudo mais, mas faça com maestria, com tranquilidade, né, para que seja justo, né, no trabalho que você está fazendo. Não é difícil fazer isso, não. Vamos lá para o capítulo Em 15. em Daniel, Oi, eu acho que uma mensagem muito interessante, muito bonita que a gente pode tirar desse último item desse capítulo é que o nosso propósito é a felicidade. Ou seja, de e todos, hein? de todos. E É, que eu acho fantástico é que a única forma de sermos felizes é através do crescimento moral. Porque, apesar da gente insistir em conquistar momentos felizes, que é o que a gente faz, regra geral, momentos alegres, aliás, porque quando você conquista momentos alegres, é sempre através dos ganhos materiais. Ou seja, eu fico certo. alegre quando eu ganho um presente, quando eu faço alguma coisa que me dá Conquista algo. prazer. Ou seja, eu estou sempre à procura da, da alegria, ou seja, de conquistar momentos alegres, ao invés de estar à procura de momentos felizes. Que a partir do momento que eu procuro a felicidade, o que eu tenho
para me auxiliar nessa conquista? O Evangelho. Ou seja, a partir do momento que eu consigo praticar os ensinamentos do nosso amigo, a gente vai conquistando pouco a pouco, apesar do orgulho, apesar do egoísmo, apesar dos defeitos, apesar dos vícios, das paixões animalescas ainda, a gente vai conseguindo aos poucos conquistar a felicidade. E só vamos atingir a felicidade suprema quando a gente for espírito perfeito. Mas aí, o que vem para nos auxiliar, que eu acho fantástico na doutrina espírita, é que ela deixa muito claro que se você só vai ser feliz a partir do momento que você tomar a decisão e só depende de você. Então, para isso, você vai lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, não tem como nada. Aí o Kardec pergunta o que é a lei natural. É a lei de Deus feita para a nossa felicidade, ou seja, não é para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Caramba, então, para me ser feliz, o que eu tenho que fazer? É obedecer, trabalhar de acordo com as leis naturais, que são as leis de Deus. Tudo bem, mas aonde é que está a lei de Deus? Vem na sequência, na questão 621, e aí, para nossa felicidade, está na sua consciência, ou seja, não tem jeito de você botar culpa em ninguém. Porque para me ser feliz, eu tenho que cumprir as leis de Deus. E onde é que estão essas leis? Está na sua consciência. Ou seja, você só vai ser feliz a partir do momento que você estiver com a consciência tranquila. Por quê? Você só vai ser feliz porque, na medida que você está com a consciência tranquila, é porque você está cumprindo as leis que estão na sua própria consciência. Ou seja, então, a doutrina espírita amarra a coisa de tal forma que não tem como você sair, não tem como você arrumar desculpa. Ou seja, o nosso propósito é esse, é ser feliz. Para isso, cumpra, trabalhe de acordo com as leis de Deus. E onde é que estão essas leis? Na sua consciência. Ou seja, você só vai ser feliz quando você estiver com a consciência tranquila, ou seja, quando você estiver cumprindo tudo aquilo que você sabe que está realmente dentro de você. Então, isso é que eu acho fantástico, porque o verdadeiro propósito nosso é ser feliz, ou seja, então, negão, começa a trabalhar e mãos à obra, apesar de todas as dificuldades, de todos os vícios, das imperfeições, do orgulho, do egoísmo, das paixões animalizadas ainda. Ou seja, eu acho que esse último item aqui, ele fecha essa coisa assim de que, ou seja, é uma subida que está na minha mão. É uma subida um pouco trabalhosa, não difícil, é trabalhosa, porque você tem que querer e tem que realmente trabalhar para que isso aconteça, mas esse é o nosso E futuro. essa verdadeira felicidade, Amaro, o homem não faz nem ideia como ela é, porque ele tem uma referência muito material. Sempre, né? Tudo que é relativo à conquista, felicidade, ele sempre coloca uma vida feliz materialmente. Então, hoje você imaginar assim, como é que é a felicidade do Cristo? Como é que ele sente a felicidade? Não é como nós imaginamos. A felicidade é diferente, porque a gente pegar e falar assim, imaginar a felicidade do Cristo, a felicidade de trabalhar simplesmente, a nossa visão é essa. Mas só que a felicidade é algo transcendental ao que nós pensamos. É algo acima de nós, no inimaginável, porque E nós Daniel, não temos imaginação do que seja essa felicidade.
Então, mas eu acho que uma grande virtude assim que eu vejo na doutrina espírita é que, na medida em que eu, pelo menos, me sinto assim, porque até 12 anos atrás eu não tinha a menor noção disso, realmente não tinha, ou seja, o meu Deus era um velhinho barbudo e tudo, mas na medida em que a gente vai se conscientizando de que somos espíritos e não um ser encarnado, que a vida definitiva é espiritual, e que a gente consegue discernir o que é alegria e o que é felicidade, a gente já começa a entender que a felicidade por Cristo é fazer a vontade do Pai. Ou seja, então, na medida em que a gente consegue, que eu pelo menos, eu vejo a coisa assim, que na medida em que eu consigo ter essa convicção de que a minha vida eu sou um espírito eterno, ou seja, eu consigo já, assim, pelo menos perceber o que é fazer a vontade do Pai, ou seja, não é comprar um carro novo, não é ter uma fazenda, não é ter uma casa grande, não é ter uma casa pequena, ou seja, então a gente começa já a ter, pelo menos a vislumbrar o que pode ser, o que é fazer a vontade do Pai, o Cristo. Ou seja, quando a coisa estava pregado na cruz, o importante para ele era realmente fazer a vontade do Pai. Então, eu acho que essa é uma grande virtude que eu vejo na doutrina espírita e que eu dou graças a Deus realmente de ter tido a oportunidade de ter esse contato e estar labutando nessa peleja. Daniel, hoje é dia 16, a gente tem que pagar a internet todo mês, viu? Travando, hein, Daniel? É o que eu fico no quarto, Normalmente aí até o dia fico 10 longe. vence. Não, já tá pago, pior. O problema é que quando você fica depois de duas paredes, aí pega também. Mas é só alguns momentos que você está falando, então tá bom. Mas é isso aí, Amaro. É o que a gente perdeu. Mas a vida nossa, a relação física, ela é importante, né, em suma. Mas, assim, claro que o que é o que da questão é o desenvolvimento moral, né? Então, a vida espiritual, a eternidade, a felicidade, é algo que não se assemelha ao que nós temos aqui, é algo que está muito distante dessa relação que nós temos fisicamente. É muito diferente. Quando você vê o pronunciamento das falas de algumas pessoas, de alguns espíritos que já alcançaram uma condição melhor, né? A gente vê que eles relatam isso de forma diferente e às vezes não escapa a nossos entendimentos. Por isso que eu acho que esse livro que a gente está estudando todo sábado de manhã, a Carta de uma Morta, ele traz assim, ela até para colocar as palavras, ela usou a simplicidade dela, que o livro ficou, de certa forma, até meio confuso para entender, né? Por causa da condição do encantamento que ela teve quando ela percebeu a grandeza que é a espiritualidade. Então, até é difícil traduzir para esses espíritos, imagina para a gente perceber aqui, né? O quanto isso é difícil. A espiritualidade tem dificuldade de comunicar com a gente com as palavras certas, porque não tem vocabulário para expressar coisas tão elevadas da espiritualidade. O vocabulário nosso é fraco, vamos dizer assim, incompleto para essa tradução divina.
né? Então, nós temos que estar conversando nesse verbo aqui, é onde causa muitas é, divergências, trazem muitos conflitos, né, nas interpretações do Evangelho, porque é muito acima do que está na escrita, é Em muito acima. Daniel, mas quando você fala dessa forma, dá a impressão, a sensação assim de que nós não podemos ser felizes. Mas nós podemos sim, enquanto encarnados, eu tenho que entender a felicidade da forma como eu a vejo. Porque o espírito superior ele tem dificuldade de nos falar o que é a felicidade para ele, porque ele tem uma visão muito mais ampla. Mas eu, enquanto encarnado, eu tenho que ver a felicidade à minha maneira, ou seja, então não adianta eu querer ver a felicidade do ponto de vista de um Chico Xavier, por exemplo. Eu tenho que ver do meu ponto de vista, ou seja, e fazer tudo que está ao meu alcance para ser feliz. Quando eu chegar a Não, um espírito puro, não, mas eu não preciso só, imaginar como é que o Chico enxerga a felicidade. O importante é eu enxergar a forma como eu enxergo, vivendo na carne e, apesar da carne, ser feliz. Amaro, eu acho que todo mundo já usa essa felicidade futura, porém, com inconsciência. Por exemplo, os pássaros, os animais, já utilizam dessa felicidade. Eles são felizes, de Mas certa não é forma. Por futura, é quê? presente para eles, Não, Dani. não, sim, mas é porque eu estou falando da consciência. Eu estou falando da consciência, eu estou voltando à consciência perante o que nós temos. Em verdade, nós já vivemos a verdade. Todo mundo vive a verdade. Deus é presente na sua vida, isso é verdade em você. Por isso você é feliz, por isso você tem é, a condição divina em torno de você. Isso é felicidade. Agora, usar isso bem, entender isso bem, é que eu estou falando. Você interpretar essa felicidade verdadeira necessita do seu aprimoramento, do seu refinamento moral, espiritual, para você realmente usar essa ferramenta. Eu posso pegar um celular, só usar ele, mas se eu souber usar melhor o celular, eu posso fazer muita coisa mais que ele, usar os aplicativos, usar tudo, os recursos que tem. Digamos que nós temos uma ferramenta na mão só usando a panela. A gente é feliz usando a panela, pronto. É uma panela de cozinha, tá? Dá alimento, é feliz, tal, tal. Mas eu posso usar essa panela com muito mais conhecimento e ser um expert na área. Então, a nossa felicidade ela já existe em torno de nós. Ninguém você deixou de ter é, Deus do seu lado. Então, Deus está Então, presente em todo momento da nossa evolução, desde o início. em Daniel, mas eu discordo um pouco, eu sei, porque é o seguinte, a felicidade está à nossa disposição, mas eu posso ter um celular de última geração e estar infeliz porque eu quero um mais moderno. Então, o grande problema nosso é que, ao invés de eu procurar a felicidade, eu estou procurando momentos alegres. Ao invés de eu usar bem a panela e ser feliz com ela, eu prefiro ficar triste, ficar puto, ficar é, contrariado com Deus, porque Ele me deu me possibilitou comprar uma panela de ferro ao invés de ter uma panela elétrica. Então, porque cada um ele, Mas você ele podia ser constrói. feliz com a panela, né? Podia, mas o que que eu prefiro? É ficar alegre por conseguir comprar uma panela Não, elétrica. aí você está falando da sua atitude. Não, aí você Então, está mas falando da aí que sua tá, mas a, atitude. a Aí eu atitude é estava essa. falando que Deus está presente a você. Isso já é motivo da sua felicidade. Mas eu não sou feliz Só de por você quê? ver. Então, Não, Daniel, porque mas aí que tá. você quer mais. Aí é a Não, imperfeição sua. não é, ô, Daniel. Eu
Eu não sou feliz porque eu prefiro ficar insatisfeito com o que eu tenho, porque eu quero é o que eu não tenho. Então, ou seja, você Você tem prefere a reclamar, né? felicidade É assim todo que a gente instante está no seu entorno. Pois Mas é, não, mas você isso aí, opta. ó, você está falando a verdade. Por exemplo, você está no caminho, você está usando os recursos divinos e está insatisfeito. É um menino teimoso. Isso é coisa sua, que você tem que vencer, você tem que aprender a usar aquilo que te dá prazer, felicidade. Não, é por isso Então, que eu te falo muitas. que eu não preciso esperar ser um espírito puro para ser feliz. Eu posso ser Não, eu feliz estou falando e de uma entender a minha felicidade felicidade da comparada maneira à que eu estou nossa, agora. né? A tua felicidade hoje é fazer isso, usar o meio, os recursos. E você tem que ter um impulso para sempre melhorar, porque é onde te motiva a trabalhar, a buscar, né? Isso você tem que ter incessantemente. Você não pode se conformar com aquilo que foi. Deus mostrou para você do campo de possibilidades. Aí você, se você achou ruim ou não, porque tem aquele que vai achar ruim e quer sem ter direito. Mas tem aquele outro que quer subir e conquistar. Então, aquele que já está sabendo conquistar, ele já está num degrau melhor, porque ele já tem consciência, já tem um ímpeto dentro dele de vontade de conquista, de luta. Agora, tem aquele preguiçoso, né? Então, o preguiçoso que chuta o balde, que não quer, acha que eu estou pouco, vai lá no pai, exige para o pai que quer, né? Que quer mais, que aquilo lá, o celular dele já está fora de moda, já está fora dos naipes da vida aí, tá? Então, o que eu estou falando é que a felicidade você já tem o bastante em torno de você, sempre, sempre. A vaca tem o campo dela lá para comer o capim. Ela está feliz se tiver o capim. Se ela não tiver o capim, ela vai procurar em outro lugar. Ela vai ter que andar para achar o capim. Aqui para ela é felicidade. Ela está respirando, ela está comendo, ela está se fortalecendo, né? Então, por isso que não se revolta, porque Deus dá a felicidade para ela. Vamos dizer, ser feliz naquele momento é ter aquela relação com o meio em que ela vive. Nós somos assim também. Ser feliz hoje suprir as nossas necessidades existenciais, ter o conforto familiar, ter os filhos encaminhados. Isso para nós hoje é a felicidade. Mas eu estou falando de uma felicidade que nós não imaginamos, que é aquela que os espíritos superiores vivem, que está muito acima de simplesmente ter isso que nós entendemos como felicidade. Enxergar nas entrelinhas da natureza, toda essa manifestação divina. Isso é que a gente precisa saber. Por isso que tem que estudar, elevar, para a gente chegar lá e subir a montanha. O evangelho é o roteiro. Entendeu? Você está falando, você não está discordando de mim. Nós estamos falando a mesma coisa. É a mesma coisa, só porém, são os pontos de vista que podem nos auxiliar nessas reflexões, por isso que é a importância do estudo, né? Da discussão. Muito bom. Acho que a diferença é que você é o Daniel e eu sou o Amaro. Os dois. Trago você no meu coração. Daniel, por que Roma, né? Roma, teria que ser a capital do mundo? Ela é a capital do mundo hoje? Não, Jesus usava os seus recursos. Então, está concentrado ali em Roma, os espíritos que podiam, porque pegaram a cultura ateniense, né? Isso. Uhum. Eles foram lá, pegaram, essa cultura foi para Roma, porque tinha
grupo de espíritos encarnados que podiam alavancar, mas isso não aconteceu, falhou, falhou. Parece que Ah, foi um grande prejuízo para a evolução espiritual do planeta, né? O no livre-arbítrio, né, momento, Daniel? As escolhas, é, né? porque Prestou esse atenção. momento era a maioridade, maioridade. Jesus veio exatamente nesse momento da maioridade terrestre. Encarnou aqui, mas não era maturidade ainda. A maioridade ainda tinha que ter absorver o conhecimento, a aplicação. E o que veio, o problema maior foi a vaidade e o orgulho. Pode ver que a história de Roma é muito triste, né? Uso do poder, uso das forças inferiores, vamos dizer assim, mas não são forças superiores, são forças superiores, mas com um caráter inferior que a gente adota. Por exemplo, as forças sexuais, né? Energias sexuais. Então, hoje você está encarnado, você está numa missão, de repente você se empolga tanto que, não, eu estou num poder, eu estou numa condição de ter quem eu quero do meu lado, O então eu que eu posso quero. usar isso, né? Isso aconteceu com Roma, né? Então, a prostituição das energias superiores que tem em nós, que é as energias sexuais, são atividades superiores, só que você usando mal, moralmente, aquilo vai se transformar numa energia As consequências destrutiva. serão outras, né? Apesar das... Consequências arrastadoras, né? Uhum. Então, devastadoras, né? Então, se a gente enxergar isso, Roma era para ser uma capital de exemplo, né? Uma referência. Jesus estava buscando referência. Hoje busca o Brasil como a pátria do Evangelho, referência no mundo para ser um país, né? O investimento no Brasil trouxe aqueles europeus, né, romanos, que estavam mais prontos foi para o Brasil. E muitos outros de outras partes também migrando para o Brasil. Por quê? Para tentar alavancar um novo momento da humanidade. Mas pode acontecer que a gente fracasse de novo? Pode acontecer. De nada dar certo. Porém, a gente sabe que nesse momento o Cristo ele tem dado um apoio exemplar, né? Que é encarnar os espíritos no momento, até vamos dizer, não só de maioridade, mas com maturidade. Então está Uhum. encarnando espíritos também para fazer puxar o carro, mas tem muitos riscos que nós estamos passando, essas guerras, né? Que estão aí presentes ainda, não estão resolvidas, mas estão na mesa para discussões. Hoje eles sabem que cada um, se apertar o botão, a coisa fica feia, né? Então nós temos aí um desastre geral. Então por isso que ainda esses estão sentando na mesa para discussão. E tomara que eles saiam felizes das reuniões, porque é o nosso futuro que está em jogo, né? Pois é, Pode mas é uma coisa acontecer. muito. A gente vê a dificuldade, porque você falando nisso, ontem, por acaso, eu assisti o Jornal Nacional e está tendo lá na Suíça uma tentativa de negociação. Enquanto eles estão lá negociando, o Putin está com uma matança assim, acirrada, ele aumentou ainda o poder de destruição. Então, assim, é uma coisa, igual, né, não tem como. Ele Com ele não tem acordo. É que é só um exemplo, né? Que tem que desocupar porque é dele, pronto, acabou. Não existe acordo. Enquanto existem essas tentativas de acordo,
Então, aí eu estava lendo aqui no texto que as forças da treva, né? A força está muito acirrada, ela está com, assim, a gente pensa, a treva está com o domínio, mas por quê? Por conta ainda das tendências do homem terrestre, né? Do homem aqui, né? No caso aí, que a gente está usando, né? Quem está sendo usado aí pelas forças das trevas é o Putin, né? Cadê o Daniel sumiu? É o Putin, né? Eu tô aqui. Ah, tá bom. Eu vou mudar minha internet aqui, eu vou entrar só nos meus. Então, esse comentário seu de que pode existir um novo fracasso, né? Infelizmente, ele é bem aceitável, né? Ele é bem, muito possível, né, de acontecer ainda mais uma vez. O que demonstra que, na realidade, não tem ainda a maturidade, né? Maturidade para ser né, o novo ponto de referência do mundo, né? No caso aí, o Brasil, o mundo, né? Porque não é nem no Brasil. Mas, assim, aqui também, nós todos que estamos aqui, nós também podemos falhar, né? Eu perdi um pouco, mas tudo bem. Não, Eu eu te falo ouço. assim, é realmente, né, a treva se utiliza das nossas tendências ainda. E vamos pegar esse exemplo do Putin, que ele não vou falar que ele é a treva, não, né, porque dá muito poder para ele, mas ele tem uma forte tendência que está do lado ali, né, faz parte da cúpula. Mas e nós também ainda temos as nossas tendências, a gente ainda não tem a maturidade, igual você falou, né? A maioridade é uma coisa e a maturidade é outra, né? É, Mas, o caso do Putin, sempre existiu um Putin, né, da vida no uhum, planeta. Sempre existiu aquele. E ele é um caso que vai ter fim também, né? Vai ter um resultado fechado mas disso aí. Hitler Não é todo teve, mundo. né? É. Hitler teve, né? Então, eu acredito que as forças espirituais não fazem sentido, né? Tem que deixar o homem resolver seus problemas, imagina um problema maior, envia espíritos do lado dele competentes para alertá-lo, para não deixar ele fazer também O burradas que quer, né? maiores. Uhum. Então, eu confio nas forças superiores, sabe, Leila, assim, com relação a isso. Por isso que ainda não tivemos aí um avanço maior nessa guerra, porque ele sabe, está instruído, inclusive, por agentes, né? Ó, isso vai acontecer, não pode fazer, grande chance de exterminar a nossa própria nação. Então, um pavio curto, né? Que pode explodir rapidamente aqui. Então, ele não quer isso também, ele não quer acabar com o país dele, ele quer invadir o país vizinho, conquista, ele acha que pode. Mas ele não imaginava que o mundo inteiro estava reunido, estivesse reunido para apoiar aquele ofendido, né, que seria a Ucrânia. Eu não imaginava. Eu acho que isso aí estava fora do plano. Tanto é que o plano dele era a invasão em 40 dias, terminar com tudo. E a guerra já está se arrastando por um tempo bom, né? A resistência é grande, o auxílio de armamento é grande. Então, infelizmente, a gente tá tendo aí um conflito de uma repercussão muito grande, né? O outro país lá que está em guerra por questões religiosas, né? De ocupação da Palestina, isso aí também vai fechar logo, porque um lado é muito mais forte que o outro. Então, vai ter que fazer acordo, senão vai ser massacrado e vai ser muita gente morrendo em torno disso, né? O
preço é muito alto que está se pagando, até a própria vida de quem está no comando, que está sob risco. Então, é aquilo que entrega as armas. A gente viu muito isso na história, né? A rendição, e às vezes até no fim o cara suicida, né? O comandante geral suicida. Uhum. Chega no final, não aguenta, ele se mata. Então, vamos ver o que o Putin vai fazer, né? Porque condenado pelo resto do mundo ele já está, né? De certa forma. Mesmo que ele volte atrás, ele sabe disso. Por isso que o orgulho está vivo ali. Mas ele não pode soltar o pavio, senão a própria família dele vai morrer. Vai Ele chegou perder num ponto, uma... né, que não tem mais como retroceder, né? Mas vamos lá, né? Eu acho que não vai dar tempo mais, né? A gente pode só ler, Mas né? lendo, Vamos né, dar uma quando a lida gente aqui lê o no... texto todo aí, ó, dá para entender muita coisa, né, do que está acontecendo É, hoje. tem muita coisa aqui, a gente já até comentou, já adiantamos Uhum. algum ponto. Faz a leitura aí. Aproveitar os últimos minutos. Vai continuar? Evolução do cristianismo. Evolução do cristianismo. Capítulo 15. Penosos 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 compromissos compromissos romanos. romanos. Debalde tentaram as forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não for esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalar o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade com vistas ao porvir. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação, e enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. Pois é, isso aí mostra, né, que ainda tem muita coisa ainda para se resgatar, tudo que foi feito ainda, né, lá naquela época. Tem muita coisa para acontecer para resgate de tudo que foi feito. Em suma, né, nós temos aqui um texto que na semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre isso, depois a gente já vai passar para culpas, né? Resgates, isso que você está colocando aí. Então, no momento,
é um desenho do que aconteceu, né? Um desenho da confiança do Cristo com Roma, as forças espirituais agindo em favor de Roma para ser, tudo isso não faltou, nada disso faltou. Mas no final das contas, o orgulho e a vaidade deram a Roma um caráter negro, obscuro, e que vai ser pagamento a longo prazo. Isso aí é difícil de pagar de uma vez. É muita dívida assumida por essa vaidade, por esse orgulho. E a gente pode ser um desses, né? Com Nós certeza. somos, né? A gente é, né? Eu tento não me esquecer disso, porque quando a gente começa a julgar aqueles que lá estavam, a gente tem que lembrar que a gente também estava lá. Por quê? Por culpa deles nós estamos nessa dificuldade hoje. Não, né? Por culpa nossa Era que melhor não estar, estávamos né? ali. E, olha, Leila, a gente deu prejuízo para Deus nessa história aí, prejuízo para Jesus no plano dele. Será que a gente deu prejuízo? Prejuízo é nosso Deu, sempre, né? Para eles, não. Né? Para ele, Deus e Jesus, não, né? O prejuízo é nosso. Igual a Francisca está dizendo aí, Pois é, porque mas ele atrapalhou o ritmo do trabalho, falhou. Era já para ter acontecido. Mas o qual o tempo não problema disso existe. ter acontecido? Falhou e Jesus ainda está calmo ainda. Ô, gente, ainda está calmo com essa situação. Foi um prejuízo grande, de séculos. Né, Valquíria? Fala, Valquíria. Você está querendo falar, mas não fala, Valquíria. Não, Ninguém eu tô deixa, né, lembrando do que você Valquíria? fala. É que tempo? Que prejuízo de tempo? De quê? Ah, Porque o tempo é É, o então. mesmo, então vamos que vamos, né? Eles estão lá. Precisando de mim, me A, chama, mas vocês já têm a tarefa de casa. então Além Jesus não disso, ficou nervoso em hora nenhuma, né? Certeza que não, só a gente é que Sofrimento, tá capinando mais tempo mesmo. a gente está É, prolongando o sofrimento, né? Essa felicidade pra- aí, ó, está cada vez mais longe, né? Mais tempo não distante. existe, né, Leila? O Daniel Não vou me Deus está na fala. esquecer maior isso. tranquilidade esperando a gente entender É, isso. eu não tenho essa capacidade de evolução para entender, mas eu acredito, né? Já que eu não entendo, eu acredito. Uma hora isso vai ser absorvido. Ai, ai, eu estou tentando sempre para fazer a oficina do tempo, vamos ver se vai dar certo. Ah, é Daniel, mesmo, Acho que vai. é mesmo, faz. Daniel, mas eu Oi. acho que triste ele fica assim, porque lembra naquele livro, eu não sei qual o livro do. É um de memória, parece que é uma biografia do Eurípides, quando ele É tem um isso mesmo, o encontro encontro dos dois, né? com Jesus, e aí ele pergunta É. por que que ele estava triste. Ou seja, Chorando, ele estava chorando. triste ele fica, porque apesar de ser um espírito evoluído, ter consciência de tudo que está acontecendo, mas ele também tem os sentimentos. Enquanto encarnado, você vê que ele chorou em alguns momentos. Então, ele deve ficar triste quando a gente fica batendo cabeça Amara, aí, sabendo que já Amara, a deveria. mesma relação eu vou falar para você. Você não faz ideia da felicidade do Cristo e nem faz ideia da felicidade, da tristeza do Cristo. Porque esse momento aí aconteceu também com Lázaro, né? Jesus chorou. Olha, que choro é esse? Qual que é a grandeza desse choro? Então, Daniel, eu não É sei. sofrimento? Não, é sofrimento. Porque a tristeza do choro, da tristeza para nós hoje, é a infelicidade. Não, Daniel, eu É não tenho a a menor. tristeza. Eu Hã? não tenho, hein, Daniel? Eu não tenho a menor ideia do que é o sentimento dele. Mas É, é se não elevação. fosse, se não tivesse, eu acredito que quando foi relatado lá no livro psicografado pelo Chico, ou seja, aquilo não foi feito de graça. Ou seja,
ele com certeza queria passar uma mensagem com aquilo agora. Qual o tamanho dessa tristeza dele, eu não tenho a menor ideia, mas eu estou só dizendo que se foi relatado ali, é porque e se foi relatado nos evangelhos também, que ele chorou, ou seja, tem a mensagem, ou seja, ele quis passar uma mensagem. Agora, não tenho a menor ideia do que significa isso para ele, que significa realmente que eu vejo a tristeza com a minha mediocridade. Agora, ele não, ele realmente, mas com certeza ele sabe o que está acontecendo. O nosso ponto é lógico que ele não vai ficar feliz, né, entre aspas, com a nossa infelicidade. Ele vai ter uma expressão de sentimento. Então, é uma expressão do sentimento dele de nós não termos alcançado. Mas não significa que é um choro de desespero, porque ele conhece as oportunidades divinas que nós temos e sabe que nós não teremos prejuízo com essa repetição. Isso vai ser só para nos engrandecer e evoluir. Então, ele sabe disso. Mas, claro que ele tem o sentimento de nós não termos conseguido. Mas o sentimento não é um sentimento que o afetou, que o afeta diretamente. Ah, não consegui. Ah, foi ruim. Não, ele sabe que é bom você progredir. Se não aconteceu nesse momento, vai acontecer no outro. É aquilo que a gente chama dos espíritos, da sua passividade, como é que é? Pacificação, né? Uhum. Então, a sua pacificação é muito grande, né? A sua grandeza espiritual ela compreende a sua falta, a sua falha. É igual a mãe que compreende um filho. Né? A internet mãe do fala, seu celular também não está muito então, mas rápida, não, sabe que viu, ele vai Daniel? melhorar. Isso não é um show de desespero. Ah, não, então tá Ele danado. é igual Ah, é aquela fala, Deus. parábola da ovelha Eita. perdida. Há mais alegria no céu com uma ovelha que foi recuperada do que as 99. Então, acho que aí retrata bem Verdade. a mensagem. Perfeito. Exatamente. Então, pastel agora na feira. Com Fiquem com Semana Deus. que garapa, vem, culpas e resgate garapa de cana doloroso do homem caiana. espiritual. Tchau, gente. Boa Muito semana obrigado, para todo tchau. mundo. Bom final de Tchau, Tchau, semana, gente. gente. Fique Até. com bom Deus. mês, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.